Questão número 5. Amarius chans é o nome científico de uma espécie rara de planta, típica do noroeste do continente africano. O caule dessa planta é composto por caulos, cujas características são semelhantes ao caule da cana-de-açúcar. Curiosamente, seu caule é composto por caulos claros e escuros, intercalados. À medida que a planta cresce e se desenvolve, a quantidade de caules claros e escuros aumenta, obedecendo a um determinado padrão de desenvolvimento que dura geralmente 8 meses. Observamos que na primeira etapa a planta apresenta um colmo claro. Vamos já mostrar isso para você no desenho. Primeira etapa, nós temos um colmo claro. Aqui está ele. Na segunda etapa, desenvolve-se um colmo escuro no meio do colmo claro, de modo que, ao final da segunda etapa, o caule apresenta um colmo escuro e 2 claros. Vamos ver. Agora nós temos um escuro e 2 claros. Aqui está a segunda etapa. Terceira etapa. Terceira etapa. O processo se repete, ou seja, um colmo escuro se desenvolve em cada colmo claro. Como ilustra o esquema a seguir, aí temos a terceira etapa agora, com 3 colmos escuros e 4 claros. E aí vai. A quarta seria 7 escuros e 8 claros e assim sucessivamente. Então, gente, o que é que você tem que ter cuidado? Será que existe um padrão aí? Vamos lá. Atenda às solicitações seguintes. Representa algebricamente a lei de formação de uma função que expressa a quantidade total de colmos dessa planta ao final de n etapas. E na letra B, ao final de 11 etapas, quais serão as quantidades de colmos claros e escuros dessa planta? Questão espetacular, bem dentro da ideia do Enem. Nós estamos vendo, gente, que a natureza também trabalha com algumas sequências. O número de ouro, o número de Euler é um exemplo, que a matemática é vida, a matemática está na natureza. Então o que nós temos que fazer é tentar descobrir a lei de formação. Então para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar em colmos claros e escuros. Então vem comigo. Os claros, primeira etapa tem 1, depois tem 2, depois tem 4, depois tem 8. Observe, começou com 1 claro, 2 claros, 4 claros, 8 claros. Então vamos ver essa sequência aqui comigo. Ó, colmos claros, 1, 2, 4, 8. Gente, isso é uma PG de razão 2. Por que uma PG de razão 2? 2 dividido por 1 é 2, 4 dividido por 2 é 2, 8 dividido por 4 é 2. Se é uma PG de razão 2, eu consigo descobrir qualquer termo dessa PG. Ou seja, o meu termo geral será o número de colmos claros em alguma etapa posterior. Termo geral da PG. A n é igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1. Então a n será igual. Quem é o primeiro termo? 1. A razão é 2 elevado a n menos 1. Então a n é igual a 2 elevado a n menos 1. O que é esse termo geral? O número de colmos claros em uma etapa posterior. Quinta, sexta, não interessa. Então, ó, tá aqui. Número de colmos claros ao final de n etapas. Os colmos escuros seguem que sequência? Vamos observar. Começa com 0, depois vem 1, depois vem 3, depois vem 7 e assim sucessivamente. Você tem muito cuidado em tirar conclusões precipitadas sobre se isso é uma PA ou se isso é uma PG. Não é PA, não é PG. Por quê? Porque você não tem uma diferença constante. 1 menos 0 não é igual a 3 menos 1, que não é igual a 7 menos 3. Nem de segunda ordem é uma PA. Porque para ser de segunda ordem, você já sabe. Essas diferenças formariam uma PA. Olha lá nas nossas aulas de PA. Também não é PG. 1 dividido por 0 nem é definido, 3 dividido por 1 é 3, 7 dividido por 3 não é a mesma coisa que 3 dividido por 1. Não é PA nem é PG. E agora? E agora você para pensar um pouquinho. Observe esse detalhe. O seu termo geral pode ser obtido verificando-se que o número de colmos escuros é sempre uma unidade a menos que a quantidade de claros. Carlão, que massa! Observe, quem são os claros? 1, 2, 4 e 8. Aí os escuros é só tirar 1. 1 menos 0. 1 menos 1 dá 0. 2 menos 1 dá 1, 4 menos 1 dá 3, 8 menos 1 dá 7. Ou seja, para achar a lei de formação dos colmos escuros, eu pego a dos claros e tiro 1. Que questão linda! Qual é a dos claros? 2 elevado a n menos 1. Então a dos escuros é o a n dos claros menos 1. Por que a n menos 1? Porque os escuros não é sempre 1 a menos que os claros. Então o que é que eu vou fazer? 2 elevado a n menos 1 menos 1. Então eu tenho colmos claros 2 elevado a n menos 1, colmos escuros 2 elevado a n menos 1 menos 1. A questão quer o número total de colmos. Então como é que eu vou fazer isso? Somar os dois termos gerais. Olha aqui para mim. Você achou a lei de formação dos colmos claros que é uma PG de razão 2. 2 elevado a n menos 1. Os escuros você não fez diretamente o termo geral. Você pegou o dos claros e tirou 1. Agora você vai somar os dois.
Sim, porque se você tem um número de cômodos claros com um número de cômodos escuros, você vai ter um número total de cômodos, que é o que ele quer. Então vamos fazer isso. AN, 2 elevado a n menos 1. BN, 2 elevado a n menos 1 menos 1. Se você somar isso aqui, gente, 2 elevado a n menos 1 com 2 elevado a n menos 1, dá 2 vezes 2 elevado a n menos 1. Menos 1. O que é 2 vezes 2 elevado a n menos 1? Conserva o 2 e soma os expoentes. 1 mais n menos 1 dá n. Então o total de cômodos após n etapas é 2 elevado a n menos 1. Vamos comprovar que é verdade? Por favor, pegue aí a nossa quarta etapa. N igual a 4. 2 elevado a quarta dá 16. Menos 1, 15. Vamos ver a nossa quarta etapa. Vamos ver se é verdade. Quarta etapa, vamos aqui comigo. Para o desenho, quarta etapa. Cadê a quarta etapa? Vamos lá. 7 mais 8, 15. 15 cômodos. Quarta etapa, n igual a 4. Vamos comprovar isso novamente. Se n é 4, vamos lá, ó. 2 elevado a quarta, 16 menos 1, 15. E a letra B, ele pergunta o quê? Qual é o total ao final de 11 etapas? Eu fiz a solução para 10 etapas, mas poderia ser para 11. Mas vamos fazer para 10 etapas, ok? Dá uma retificada aí, bota aí ao final de 10 etapas. Poderia ser 11. Vamos fazer ao final de 10 etapas. Vamos lá. Fazendo para 10 etapas, Carol. Essa produção, gente, esse pessoal do roteiro tem que ter mais cuidado com o teleprompter. É uma equipe de 6 pessoas, mas a galera tá voando. É 10 etapas e não 11. Então vamos fazer para 10 etapas. Vamos comigo. Para n igual a 10, meu gameta, número de cromos claros. Faça n igual a 10. Ó, número de cromos claros está aqui, viu, gente? É 2 elevado a n menos 1. Então o que é que eu vou fazer, ó? Ó, o que é que eu vou fazer? Substitua n por 10. 2 elevado a 10 menos 1. 2 elevado a 9 dá 512. Então achei que o número total de cômodos claros é 512. E o número de cômodos escuros? É só subtrair 1, Bob Marley. Vamos subtrair 1. 2 elevado a 9 menos 1, 511. Lógico, o número de cômodos escuros é 1 a menos que os claros. Então se eu tenho 512 cômodos claros e tenho 511 cômodos escuros, o total deles vai dar 1023. Mas a questão perguntou de cada tipo. A gente aí, meu querido, na letra B, é ao final de 10 e não de 11 etapas. Tá ok? Um grande abraço, revisa essa questão que é show, hein?